São a criminologia no Introcrim, ainda continua lá, né? E é advogada criminalista. É sócia do escritório Juarez Cirino, Advogados Associados. Que hora que você dorme? Porque você tem atividade, hein? Secretária-geral da Comissão de Segurança Pública da OAB, membro da Comissão Política Criminal e Penitenciária, também da OAB, Rio de Janeiro, membro do Departamento de Política Legislativa Penal do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBCCRIM, é isso? Secretária da Comissão de Criminologia e membro da Comissão de Direito Penal. É cofundadora e professora do Instituto de Criminologia e Política Criminal, ICPC. Bom, devidamente... Tem mais alguma coisa que eu possa adicionar? Então, devidamente apresentada, agora a senhora pode começar a sua palestra. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A primeira vez foi uma palestra maravilhosa, assim será também essa segunda, tá certo? Então, é uma grande oportunidade para quem não lhe conhece entrar em contato com a intelectual do direito, que é a senhora. Então, com vocês, Juni Cirino. Obrigada, Ivan. Eu acho que você é indevidamente generoso com as palavras nessa apresentação. Enfim, confesso que conversei ao longo das últimas 2 semanas com alguns amigos meus e participar desse evento do Negrem é uma dessas situações dessas circunstâncias que a vida acadêmica nos proporciona que me deixam nervosa. Não é frequente que isso acontece, de eu ficar nervosa com, enfim, uma palestra, uma aula, uma conversa, algo assim. Mas essa me deixa nervosa porque eu sei o quanto as pessoas são preparadas fora do direito, né? Que no direito as pessoas tendem, às vezes, a não vir tão preparadas para as palestras, enfim. Eu lembro que a minha última participação rendeu muito diálogo depois, e um diálogo muito qualificado, assim. Então, é algo que me deixa muito satisfeita e, ao mesmo tempo, um pouco nervosa, assim, de, enfim, cumprir com as expectativas, especialmente depois de uma apresentação como essa. Mas, enfim, a minha proposta aqui não está muito longe da proposta da última aula. Eu quero falar um pouco sobre essa interseção que existe entre o fenômeno do crime, as questões de gênero e o próprio capitalismo. Quando a gente está falando sobre crime, tem algumas perspectivas que a gente pode usar para trabalhar crime. Claro, a perspectiva do direito, né, como fato típico antijurídico, culpável, mas você tem perspectivas dentro do campo da antropologia, da sociologia, né, das ciências sociais de um modo geral, que são super importantes para a gente compreender o fenômeno do crime, porque o crime é um fenômeno social, né? E quando a gente fala sobre crime a partir de uma perspectiva não técnica como a do direito, mas a partir de uma perspectiva que entende o crime como um fenômeno social, você tem que fazer algumas escolhas teóricas e metodológicas. E a importância, para mim, pelo menos, né, da minha perspectiva, de você trabalhar a partir do materialismo dialético, ou a partir da criminologia crítica, para compreender o fenômeno do crime, é justamente a interdisciplinariedade que a criminologia crítica oferece, porque você parte das ciências sociais para pensar não apenas o crime, mas para pensar o próprio direito, a própria estrutura social. Então, você tem uma visão política do fenômeno. Então, essa perspectiva sobre o crime a partir do materialismo dialético, ela é interessante justamente por causa disso. Ela vai muito além de uma mera definição técnica de crime como o direito faz, né? E dentro da sociologia,
você está pensando o crime não apenas como falhas individuais, né, defeitos individuais, desvios individuais ou de grupos específicos, mas a partir da criminologia crítica, a criminologia crítica com a qual eu trabalho é uma criminologia crítica necessariamente materialista dialética. A partir da criminologia crítica, você está pensando os processos sociais de vitimização e de criminalização como processos estruturais, né? Você está pensando como determinação socioestrutural para pensar o crime. E isso é interessante, claro, de um ponto de vista intelectual, mas isso é interessante de um ponto de vista prático também, na medida em que as soluções que a criminologia crítica fornece para o crime não são soluções tópicas, né? Não são soluções que funcionam como, né, curativos para enfim, ferimentos muito graves, né, para usar aquelas analogias do tipo, um band-aid para um ferimento de bala. Né? As soluções que a criminologia crítica propõe são soluções para o problema do crime que enfrentam a raiz do problema, né? Não são soluções parciais como outras perspectivas dentro da criminologia que não sejam da criminologia crítica tendem a propor. Então, o meu ponto de partida é esse, o ponto de partida do materialismo dialético, para você pensar a estrutura social a partir do materialismo dialético e entender que existem determinações sobre o fenômeno do crime, tanto no aspecto dos processos de criminalização quanto no aspecto dos processos de vitimização. E que essas determinações precisam ser observadas e superadas para a gente conseguir entender a raiz desse problema, né, do problema do crime e do atravessamento do gênero, quando a gente está falando especificamente sobre mulheres. Então, não só uma compreensão sobre o capitalismo, mas uma compreensão também sobre o patriarcado e uma compreensão que a criminologia crítica nos traz também sobre as estruturas, enfim, de raça, né, que são tão importantes quanto o capitalismo para a gente se propor a compreender o fenômeno do crime. Então, dito isso tudo, né, a gente adota um posicionamento político quando a gente está falando sobre crime e gênero, ou eu, pelo menos, adoto um posicionamento político quando estou falando sobre crime e gênero, na medida em que eu tenho esse marco teórico bem definido, que o materialismo dialético, né, do ponto de vista da criminologia crítica, significa você ter uma compreensão materialista do crime, do processo de criminalização, dos processos de vitimização, mas o materialismo dialético também a partir de uma perspectiva feminista. Então, entender que a opressão feminina, ela é uma opressão que está vinculada à forma como opera o patriarcado. Então, ela está ideologicamente e materialmente vinculada a essa ideia de separação das esferas entre público e privado. Está fundada na divisão sexual do trabalho, né? E compreender isso a partir dessa perspectiva torna a nossa análise muito mais rica. E, como eu falei há pouco, pensar a partir do materialismo dialético na criminologia crítica significa não apenas um estímulo intelectual, né, mas também um movimento, você fazer um movimento que não se limita, digamos, à sua capacidade científica teórica, né? A criminologia crítica, ela se propõe a fazer ciência a partir do materialismo dialético, mas ela tem consequências políticas também. Ela tem respostas sobre as soluções que a gente pode dar em relação as questões que surgem dessa interação entre crime e gênero, e que são respostas que talvez sejam, de certa maneira, mais difíceis, né, porque não são soluções muito simples, né, mas são respostas que têm uma efetividade prática muito maior do que pode parecer. Então, me parece que
quando a gente está pensando, né, em gênero dentro da criminologia crítica, significa que as nossas compreensões teóricas, elas demandam uma consequência política também, ou elas têm uma necessária consequência política também. Porque existem demandas sociais que precisam ser atendidas quando a gente está pensando crime e gênero, né? Existem demandas sociais no sentido de que, sim, mulheres são violentadas de formas distintas todos os dias, né, o tempo todo, e existe uma demanda no sentido de como vamos resolver esse problema da violência que as mulheres sofrem, mas também existe uma demanda no sentido de como que a gente resolve o problema do crime em si, né, dos processos de criminalização que recaem sobre as mulheres. E essas demandas precisam ser entendidas, né, compreendidas nas origens para a gente compreender qual é o problema que está ali, mas também a gente precisa dar respostas que pensem nas consequências disso para evitar criar novos problemas, né? Quer dizer, sim, as mulheres são diariamente violentadas, mas a resposta para a violência que as mulheres sofrem, se a gente está pensando a partir da criminologia crítica, não é uma resposta que passa pela prisão, né? É uma resposta que passa por a gente tentar compreender a origem desses problemas para evitar novos problemas, porque a gente sabe que a prisão é um mecanismo de criação de novos problemas sociais, né? Então, você pensar a criminologia crítica ou essa interseção entre gênero e criminologia crítica para pensar o fenômeno do crime, é algo que te permite estruturar políticas públicas, né, em termos de política criminal, de maneira ideologicamente referenciada, né, politicamente referenciada, para que a gente saiba onde a gente está pisando, né? Porque essa resposta muito simples de para a violência que a mulher sofre, temos mais pena, mais prisão, etc. Para essa resposta muito simples, você também tem, né, uma referência política e ideológica por trás, uma referência política e ideológica que passa pela resposta da prisão, significa que você está, né, atropelando, digamos, a humanidade de uma parcela muito significativa da população. Bom, digo isso tudo porque é muito fácil para a criminologia, ou foi muito fácil historicamente para a criminologia, responder às demandas sociais no que dizem respeito às questões de classe e, mais recentemente, também às questões de raça, mas as questões de gênero, elas tendiam a ser um pouco ignoradas ou diminuídas pela própria criminologia crítica, como se não fosse tão relevante assim, porque, afinal de contas, as mulheres... a vitimização das mulheres é uma vitimização que permaneceu por muitos séculos invisibilizada, né? Ou atribuída a questões culturais, ou enfim, né? E, por outro lado, os processos de criminalização das mulheres também foi, por muito tempo, invisibilizado, na medida em que as mulheres não eram diretamente criminalizadas, mas elas eram patologizadas, né? Elas eram institucionalizadas de diversas formas, seja pelos conventos, seja pelos manicômios, né? Historicamente, a gente tem o homem que é criminoso, mas a mulher que é louca, né? Então, os processos de criminalização também eram invisibilizados, de modo que as estatísticas criminais, as estatísticas oficiais sobre mulheres criminalizadas, sempre foram muito reduzidas, e até hoje, em certa medida, são. Né? Então, para a criminologia crítica, pensar mulheres era algo, talvez, assim, pouco relevante.
me parece que quando a gente começa a pensar a partir do materialismo dialético, a gente vê que existe sim uma relevância muito grande em você pensar a questão feminina e a maneira como isso está relacionado ao fenômeno do crime. Então, quando eu digo que eu estou aqui para falar sobre crime, gênero e capital, e sobre as formas como essas três categorias estão, de muitas maneiras, vinculadas, na verdade, o que eu quero dizer é que eu estou apresentando uma forma, talvez, alternativa de você pensar a partir do materialismo dialético os processos de criminalização, os processos de vitimização, o fenômeno do crime, mas pensar também em segurança pública, pensar não apenas questões femininas, porque gênero, me parece, não é uma categoria que incide apenas sobre mulheres, mas pensar também sobre homens é importante quando você está falando de gênero, né? Então, não é apenas pensar como quis a criminologia por muito tempo, pensar nos processos de vitimização da mulher, mas é pensar nos processos de criminalização da mulher também. É pensar nos processos de criminalização e de vitimização do próprio homem, né? Pensar que não é apenas uma violência individual que está sendo praticada contra as mulheres, pensar que o processo de criminalização também não é individual contra essas mulheres, são processos de criminalização e de vitimização que passam pela estrutura do Estado, passam pela estrutura da sociedade. Então, a forma como a mulher é agredida, violentada, a forma como ela é, nos processos de criminalização também, vulnerabilizada, né, abandonada, são todas questões que entram nessa nossa análise. Então, uma abordagem de gênero tem que ter alguns pressupostos, né, metodológicos, assim. Então, quando eu estou falando sobre gênero enquanto categoria, eu estou pensando um produto histórico que é cultural e socialmente condicionado, e que, sim, gênero é derivado de distinções biológicas, mas gênero não está reduzido a distinções biológicas, né? Gênero não é uma categoria estática e gênero não é uma categoria que está necessariamente vinculada ao sexo biológico. Gênero é sexo, mas não é apenas sexo. É uma categoria que é dinâmica. Gênero é uma categoria que está sendo construída, né, produzida e reproduzida na estrutura social. As relações sociais são pautadas por gênero também. As instituições são constituídas por recortes de gênero também. E, nesse sentido, o patriarcado é essa organização da estrutura social que submete as mulheres à dominação masculina, mas que não incide apenas sobre as mulheres, né? Tem ali disposições do patriarcado que vão estar condicionando a sociedade, condicionando as relações sociais e estruturando hierarquicamente a sociedade e as relações sociais, que são derivadas, né, dessas relações de gênero e que vão acabar incidindo sobre diversas relações, não apenas relação entre homem e mulher, né, mas entre homens também, entre mulheres também, e isso que nem estou aqui, e acho que nem é a abordagem dessa minha aula, nem estou me referindo a questões LGBTQIA+, né, estou me referindo aqui estritamente a relações
cisgênero, digamos assim, e heterossexuais, que mesmo entre homens e entre mulheres acaba sendo pautada em relação a gênero também. Então, o patriarcado é essa estrutura que tem um aspecto material, mas ela também tem um aspecto ideológico, porque vai determinar, né, vai condicionar essas relações sociais, mas vai determinar também o funcionamento das instituições sociais, né, a estrutura organizacional do Estado, e tudo isso de acordo com essa estrutura desigual de gênero que naturaliza e promove a manutenção de uma subordinação feminina em toda a estrutura social e em todas as relações sociais. Então, nesse sentido, qualquer reflexão que seja mais superficial sobre gênero e a questão criminal não vai conseguir compreender a complexidade do problema que a gente está enfrentando, porque a gente tem um problema real, né? O problema real nós temos mulheres sendo criminalizadas por condutas específicas e nós temos uma violência de gênero praticada contra mulheres que é executada, digamos, de múltiplas formas, que tem múltiplas facetas, né? Modus operandi diferentes, digamos assim. Enquanto violência real, física, né, interpessoal, violência sexual, violência psicológica, mas uma violência que se dá também, e que a gente só consegue perceber a partir do materialismo dialético, em relação à forma como as mulheres são expostas a uma vulnerabilidade social muito maior, uma vulnerabilidade que está definida e determinada pelos processos do próprio capital, que inserem essas mulheres em uma situação ou em condições de serem muito mais vulneráveis aos processos de criminalização e aos processos de vitimização, que faz com que essas mulheres sejam vistas pelas instituições de controle, e aqui não apenas o Estado, mas todas as outras instituições de controle, como um sujeito que deve ser, digamos, deve sucumbir, digamos, a esses estereótipos, né, a esses mitos sobre o que a mulher deve ser, como a mulher deve se comportar, né, o que deve ser esperado do comportamento, inclusive do comportamento desviante de uma mulher, não apenas do comportamento conforme a norma, né? Mas o estereótipo sobre as mulheres são estereótipos tão grandes e tão intrínsecos à forma como a nossa sociedade opera, que você não consegue sequer pensar numa mulher desviante sem pensar num estereótipo. O que é a mulher desviante do ponto de vista do direito, por exemplo? Você vai pensar provavelmente na mulher que sofre ou provoca um aborto, na mulher que, enfim, pratica um infanticídio, na mulher que mata o companheiro por questões, né, emocionais ali, perturbações emocionais momentâneas, e muito recentemente você vai pensar, talvez, naquela mulher que está presa por tráfico de drogas, e a gente só pensa nela porque a gente sabe que as estatísticas oficiais nos dizem que coisa de 70% das prisões, das mulheres presas hoje nos presídios femininos no Brasil estão presas por tráfico de drogas, e a nossa reação imediata é pensar que essas mulheres estão presas em função de seus companheiros, pais, filhos, que de alguma forma forçaram elas a praticar tráfico de drogas, ou seja, né, a mulher está necessariamente assim, engessada por esses estereótipos que foram construídos pelo patriarcado e que a gente precisa forçar elas nesses estereótipos o tempo todo. Um estereótipo que é sexualizado, um estereótipo que fruto, né, dessa
desse mito da mulher como boa mãe, boa filha, boa esposa, né, boa reprodutora nessa sociedade. Portanto, né, ela só pode estar cometendo crimes em função de seus referenciais masculinos, ou então, né, porque ela, enfim, são crimes que são de alguma forma, condutas de alguma forma sexualizadas, né, os desvios, e aí pensando desvio no sentido mais amplo, não apenas crime, né, os desvios da mulher são sempre desvios sexualizados, né, a mulher que é desviante é quem? É a prostituta, é a mulher adúltera, é a mulher que engravida muito cedo, né? Os desvios femininos, eles são sempre sexualizados de alguma forma. Então, vejam que se a gente não pensa sobre a maneira como a sociedade é estruturada e a maneira como o patriarcado opera na sociedade, e se a gente não consegue compreender que o patriarcado não é apenas uma desigualdade material, mas o patriarcado também é uma estrutura ideológica que vai ser produzida e reproduzida pelas instituições, pelo direito, né, pelo próprio Estado na sociedade. Então, né, a gente não consegue ver esses detalhes dessa situação muito complexa que a gente está querendo analisar aqui. Então, acho que isso nos dá assim um panorama do tamanho do problema que a gente tem a enfrentar quando a gente está pensando crime gênero. E a gente precisa também, quando a gente está trabalhando com essa questão, entender, e isso é algo que a criminologia crítica nos oferece assim, de maneira muito clara, que o direito não é um instrumento de eliminação das desigualdades, né? O direito não é um instrumento de transformação. O direito enfim, técnica legislativa, é uma técnica do Estado operar o seu poder punitivo, mas o direito não é uma ciência, e o direito está necessariamente condicionado a essa mesma estrutura, né? O direito está condicionado ao capitalismo, ao patriarcado, está condicionado ao racismo. Então, pensar ou perceber isso a partir da criminologia crítica é interessante, porque nos faz perceber que o direito é esse instrumento forjado no patriarcado e incapaz de operar senão para a reprodução do patriarcado, né? Você não tem como pensar no direito como uma solução, porque não bastam leis melhores, não bastam mais legisladoras mulheres para que o direito nos proteja, né? Assim, a realidade está cheia de exemplos que são de arrepiar, né? De propostas legislativas por, enfim, né, representantes políticas mulheres, e que não são viáveis para a proteção das mulheres, pelo contrário, né, são propostas que muitas vezes promovem assim, uma violência contra as mulheres. O exemplo, né, da quantidade de mulheres elegendo o Trump nos Estados Unidos nos mostra que não é uma questão do referencial masculino que nos coloca numa situação de vulnerabilidade ou de violência, né? O referencial masculino não é a única coisa, não é apenas sobre homens. Existe uma questão ideológica que condiciona até mesmo mulheres ao patriarcado, a ponto de elegerem, enfim, um homem que está sendo acusado de estupro, né? Então, compreender essas complexidades é bastante fundamental para a gente, e entender que o direito está condicionado ao patriarcado é fundamental
para a gente entender que o direito não é a solução para os nossos problemas, né? Os nossos problemas são problemas estruturais, são problemas que a gente não consegue resolver com esse tapa-buraco do direito, porque o direito sempre vai vir de maneira tardia e de maneira violenta, e não vai servir para a transformação social no limite. Então, reforçar a crença numa solução através do direito, seja através de melhores leis, de legisladoras mulheres, de mais pena, qualquer coisa assim, reforçar essa crença é contraproducente, né, para a gente. Porque o direito nunca vai ser esse instrumento de transformação que a gente gostaria que ele fosse. Então, não adianta a gente tentar encontrar, assim, uma esfera ou uma ideia, sei lá, uma esperança numa suposta neutralidade ou igualdade formal através do direito, né, ou na esfera pública, porque o que a gente vai ver é que o tratamento sempre vai ser desigual de uma maneira ou outra, né? Não basta essa igualdade formal, não basta uma suposta neutralidade das leis. Então, a gente tem que entender qual que é a origem dessas desigualdades. E a origem dessas desigualdades, ela está nessa estrutura do patriarcado, uma estrutura que é baseada na exploração e na opressão de um gênero sobre outro. Enfim, se trata de entender que não se trata, se trata de entender que não é como se nessa estrutura ou nessa realidade as mulheres fossem prejudicadas para favorecer os homens, né? Não é isso. Não é como se a gente tivesse nessa situação de vulnerabilidade social e cultural que a gente está, e de violência como a gente está aqui, isso é necessariamente algo pensado para favorecer homens ou pensado para a violência feminina, não, né? Isso na verdade, muito mais profundo do que isso. A raiz dessas desigualdades é uma raiz que está nessa forma de exploração e de opressão que é operada pelo patriarcado. Então, não é só no óbvio que a gente percebe a desigualdade de gênero, né? Não é só na lei, não é só na norma, não é só, enfim, na jurisprudência ou nas circunstâncias de violência ou na falta de políticas públicas de segurança para as mulheres ou sei lá, na falta de iluminação da rua à noite que está a desigualdade entre homens e mulheres. Na verdade, me parece, cada dia menos está nesse aspecto a desigualdade. A desigualdade que a gente enfrenta hoje é uma desigualdade que é tão abstrata quase, né, que a gente quase não consegue mais perceber ela na lei, né, nessas circunstâncias concretas. Então, a gente precisa questionar, né, onde que está essa desigualdade se não é aí? Essa desigualdade está na forma como a gente tem operado o direito em relação às mulheres para proteger as mulheres? Não, né? A desigualdade está no fato de que, sei lá, não existem câmeras de segurança nos estacionamentos? Não, né? Isso são consequências do patriarcado. Né? A desigualdade está no patriarcado e nessa estrutura de exploração e de opressão. A desigualdade está na própria forma jurídica que não nos serve para transformar essa nossa situação. Então, qualquer abordagem que a gente faça que não consiga
compreender isso, que não consiga compreender que o problema está na forma jurídica, né, o problema está no próprio patriarcado, são abordagens que vão ser reducionistas e que não vão nos dar respostas satisfatórias ou soluções satisfatórias para o problema real que existe, que é o problema da violência de gênero, que é o problema dos processos de vitimização e de criminalização das mulheres. Bom, para a gente retornar um pouquinho em algo que eu falei mais cedo, historicamente, a mulher desviante, né, a mulher que não corresponde, digamos, às expectativas dela enquanto mulher na sociedade, é aquela mulher que tem condutas que desviam sexualmente, de alguma forma, daquilo que é esperado, né? E historicamente, essa é uma mulher que precisa de tutela, uma tutela que hoje é jurídica, mas uma tutela que algum dia também foi médica, familiar, religiosa, né? Então, o controle social sobre as mulheres, ele é um controle social que é muito mais amplo do que o controle social que é exercido sobre os homens. Controle social que é exercido sobre as mulheres é um controle social formal, sim, claro, né, que se dá ali através da medicina, através do direito, através das instituições, mas ele é um controle social informal também, que é derivado justamente dessa capacidade do patriarcado de submeter as mulheres. O controle social informal é um controle social do âmbito da vida privada, é o controle social das famílias, é o controle social da igreja. E independente de ser um controle social formal ou um controle social informal, ele é um controle social que é sempre violento, né? Tanto o público quanto o privado. É violento no aspecto do poder punitivo do Estado, é violento também na forma como as mulheres são reprimidas dentro de casa, reprimidas de diversas formas, né? Então vejam como a gente não pode, se a gente começa digamos, destrinchar essa problemática, a gente percebe que a gente também não pode fazer uma separação muito estanque entre a mulher que é vítima de violência e a mulher que é criminalizada, né? Elas são ambas vítimas da estrutura do patriarcado, porque, né, a mulher que é vítima de violência, ela é normalmente vítima justamente desse controle social informal, desse controle social que diz que aquela mulher não deveria se vestir daquela forma, não deveria se comportar daquela forma, né, que aquela mulher não poderia ter saído daquele relacionamento, que aquela mulher não poderia ter decidido não ser mãe, que aquela mulher, enfim, né, tá desviando ali daquelas expectativas do patriarcado sobre a mulher. E a mulher que é vítima do controle social formal, né, a mulher que está ali submetida ao controle social formal do Estado, ela também é essa mesma mulher, né? Ela também é a mulher que tem digamos, um comportamento sexual não esperado pela sociedade, um comportamento afetivo não esperado pela sociedade, né? Um comportamento social e cultural não esperado pela sociedade, né? Existe uma razão pela qual a gente tem essas imagens da mulher criminosa, né? Essa mulher que ou a prostituta que está presa porque roubou um cliente ou esfaqueou enfim, uma pessoa que estava ali pagando pelos serviços sexuais dela, ou então é uma mulher que estava, de alguma maneira, né, ali inserida numa estrutura de tráfico de drogas em função do marido, do filho, do pai, enfim, né, a gente sempre vai estar sexualizando de alguma forma os comportamentos desviantes das mulheres. Então, a questão é que
a gente está falando sobre gênero e a gente está dando esses exemplos de como gênero incide sobre o direito e sobre né, como a gente, aliás, perdão, como a gente pode pensar através a partir da criminologia crítica essa abordagem sobre, digamos, o crime e a mulher, e ao mesmo tempo o que está por trás disso tudo, que não estou falando, mas ao mesmo tempo estou falando esse tempo todo, é que quando eu digo que gênero não é só sobre mulheres, é também o fato de que eu estou tendo que exemplificar todas essas coisas o tempo todo, porque quando a gente pensa em crime, a nossa associação imediata é masculina, né? Os homens são, e isso é uma realidade, não tem como a gente negar esse fato, a vítima e o criminalizado principais. Numericamente, né, homens são estão mais sujeitos a ser vítima de violência do que a mulher, né? Violência interpessoal. É que a violência que a mulher sofre é uma violência muito específica e relacionada ao patriarcado. Mas o fato de que o homem é muito mais criminalizado e muito mais vítima de violência do que a mulher também é um recorte de gênero que precisa ser ser percebido, né? Vejam, o fato de que quando a gente pensa em crime, a gente pensa em homem, significa que a gente tem um recorte de gênero que atravessa a sociedade, inclusive no sentido de determinar não apenas o comportamento feminino, mas também o comportamento masculino, né? Essa ideia de que o comportamento masculino deve ser um comportamento dominante, violento, agressivo, né? Aquelas coisas que a gente vê, tipo, em redes sociais, que soam como bobagem, assim, mas, tipo, o homem é assertivo, a mulher é agressiva, né? Aquelas dualidades, assim, sobre a forma como você caracteriza comportamentos idênticos que, quando são tomados por um homem, eles são entendidos a uma luz positiva, e quando são, né, enfim, comportamentos de mulheres são entendidos sobre uma perspectiva negativa, né? Então, é importante a gente pensar como o gênero está atravessando a sociedade como um todo, não diz respeito apenas às mulheres, porque aí a gente começa a ver a importância da gente pensar gênero dentro da criminologia, da gente pensar gênero justamente a partir de uma perspectiva materialista dialética. Uma perspectiva que nos permite compreender o quanto a subordinação das mulheres ou o próprio patriarcado, né, é relevante para a gente compreender a sociedade como um todo. E se a gente volta para a questão do direito, a gente percebe que a proteção das mulheres hoje, pelo direito, ela ainda é uma proteção bastante subordinada, né? Uma ideia de que a mulher só merece ser protegida quando ela está, de alguma maneira, referenciada a um homem. E isso se refere não só às mulheres que são vítimas de violência, né, com aquela velha desculpa do imagine se fosse sua mãe, imagine se fosse sua filha. Não, não é sobre isso, né? É sobre um ser humano que está sendo vítima de violência. Então, existe um estereótipo ali da mulher que é uma vítima legítima, que merece proteção por parte do direito, mas o agressor também precisa ser um agressor legítimo, né? O agressor também precisa passar pelo crivo, digamos assim, do patriarcado, de que ele é um homem que tem estereótipo de agressor, né? Porque a ideia, no fim das contas, por causa do patriarcado, não é a proteção das mulheres,
É a proteção da família, é a proteção da moral sexual, da moral social, é a proteção dessa estrutura, né, do capital. E especialmente isso é real se a gente for pensar em violência intrafamiliar, que é a violência mais subnotificada, especialmente em termos de violência sexual, né? Porque é onde a violência acontece, é dentro das famílias. É muito fácil você denunciar uma violência que você sofre na rua, dentro de um estabelecimento, no trabalho, é muito mais difícil quando é dentro da família, né? E para o direito, importa proteger essa família, porque a família é a base do capitalismo, né? A família, essa estrutura de família tradicional, né? De pai, mãe, filhos, com uma herança para ser passada, né? Essa é uma estrutura que é a base do capitalismo. Então, qualquer coisa que atente contra essa estrutura é algo que o direito se vê confuso, né? O direito tem que proteger a família, tem que proteger essa moral sexual que é a base dessa família burguesa. Então, importa para o direito a proteção da mulher, quando essa mulher está dentro dos estereótipos que convém a essa família burguesa, e importa para o direito aquela mulher criminosa que escapa desses papéis que são definidos aí para as mulheres através do patriarcado dentro do capitalismo, né, que escapa desse controle social e informal que conforma as mulheres a esse comportamento docilizado, a esse comportamento submisso. Então, o interesse, no fim, né, não é tanto a subordinação feminina, mas o interesse é a preservação do patriarcado. O interesse é a preservação do patriarcado, porque você não consegue pensar patriarcado de maneira dissociada do capitalismo. Eu sinto muito com os latidos. Minha cachorra está presa na área de serviço e talvez ela atrapalhe um pouco a gravação. Mas daqui a pouco ela para. E através da criminologia crítica, o que a gente percebe é o seguinte: na criminologia crítica, a primeira coisa que a criminologia crítica percebe é o direito não consegue corresponder àquelas suas obrigações gerais, né? O direito não consegue prevenir novos crimes, né? A pena não ressocializa ninguém. Quando a gente pensa na estrutura da prisão, a primeira coisa que você percebe é que aquilo ali não é capaz de ressocializar ninguém, certo? E isso é algo que a criminologia crítica aponta para a gente de maneira muito franca e muito inegável, né? E, por outro lado, quando a gente está pensando em questões de gênero, a gente precisa pensar que esse mesmo direito que não consegue cumprir as suas obrigações gerais em relação, né, à sociedade como um todo, também não vai conseguir cumprir essas obrigações em relação às mulheres, né? O direito não vai prevenir que novas violências ocorram contra as mulheres. O direito não vai atender aos interesses particulares de cada uma dessas vítimas, né? O direito não vai conseguir individualizar a pena que é imposta a determinadas mulheres, né? E talvez em uma circunstância ou outra, em uma situação ou outra, o direito até consiga dar conta de um problema concreto, na medida em que talvez a vítima saia satisfeita em relação à pena que foi imposta ao seu agressor. Talvez, né? Mas o direito não consegue resolver o problema estrutural que a gente tem aqui. Um problema estrutural que, enfim, está muito além daquilo que o direito pode alcançar, muito além das pequenas, dos pequenos avanços que o direito consegue promover, quando consegue, né? Enfim, nos mostra que, quando a gente está pensando na questão feminina,
o controle social é um controle social extremamente avassalador, não só por ser um controle social informal e formal que se aliam, mas porque eles também acabam formando uma espécie de parede de contenção assim, para a emancipação das mulheres. Né? O direito acaba sendo aquilo que garante a dominação masculina. E garante na medida em que as mulheres não têm muito por onde escapar, né? Elas estão condicionadas ao patriarcado, se não através do direito. Então, apesar dele, as mulheres vão ser vítimas em qualquer posição que elas se encontrem. Elas são vítimas, claro, do ato criminoso, da agressão, do estupro, da violência que elas sofrem, mas as mulheres são vítimas também do Estado, elas são vítimas da violência institucional que é operada pelo sistema de justiça criminal, elas são vítimas do próprio direito penal, elas são vítimas da lei penal, que vai reproduzir discursos ideológicos patriarcais, elas são vítimas, inclusive, desses discursos que nos conformam a entender o direito como a última ratio, né? O direito como o direito penal especificamente como última ratio e a pena como a solução final para todos os problemas da sociedade. E elas, vejam, são vítimas ideológicas do patriarcado até nisso, que não permite que elas vejam que o direito não vai ser emancipador para elas. Então, as mulheres e o movimento feminista continuam pedindo por mais lei, por mais direito, por mais punição, achando que isso de alguma maneira vai proteger elas e não vai, né? Então, o que eu acho que é um pouco a tônica, assim, daquilo que pretendo falar para vocês hoje é isso, né? Que a gente precisa desconfiar um pouco do direito, a gente precisa desconfiar um pouco, né, dessas ferramentas muito imediatas para pensar soluções para a opressão e a exploração das mulheres, porque, enfim, o direito não é um instrumento que vai garantir qualquer tipo de emancipação feminina, né? O direito, na verdade, ele é um instrumento de opressão como qualquer outro e está condicionado ao patriarcado como todas as outras ferramentas que a gente tem, né? Então, na verdade, é a luta transformadora que, de fato, vai nos dar espaço e instrumentos para uma verdadeira emancipação. E pensar que a gente ainda hoje está permeado por influências históricas, né, influências do passado, de um passado que é violento, que é explorador, que é opressor contra as mulheres, claro, contra outras, né, categorias sociais também, pessoas negras, pessoas de sexualidades e identidades de gênero divergentes, etc., mas especificamente aqui falando sobre as mulheres, né, que o direito ainda está condicionado a esse passado de uma violência muito mais explícita, muito mais ampla, né, e que são ideias que permanecem, né? Então, a mulher que antes era identificada como bruxa, né, a mulher que antigamente, né, no final da Idade Média, especialmente, era condenada às fogueiras, é a mesma mulher que hoje pratica abortos clandestinos, né, numa comunidade, sei lá, economicamente vulnerável, em qualquer lugar que seja. Ou então, aquela mulher que era tida como louca porque, enfim, não tolerava a opressão que era imposta a ela, na verdade, a mesma mulher que hoje, talvez, no limite da sua exploração, da sua opressão, está sendo entendida como aquela mulher que está com um burnout, porque tem, né,
3 turnos de trabalho e a exploração do trabalho feminino é uma exploração do trabalho necessária para a manutenção do capitalismo, mas aquela mulher precisa vender a força de trabalho de manhã e a sua força de trabalho volta a ser explorada dentro da família, em casa, porque ela tem que cuidar dos filhos, ela precisa manter o lar, porque existe esse estereótipo de que a mulher precisa ser boa mãe, boa filha, boa esposa, né? E isso passa por garantir a subsistência da família inteira. Então, a exploração do trabalho feminino né, digamos, o que leva essas mulheres a situações de burnout, de depressão, né, enfim, de loucura, por assim dizer. E aí, a gente pensando, né, as mulheres que eram antigamente tidas como desviantes, né, de alguma maneira, fossem por serem lésbicas, por não se identificarem com mulheres, embora tenham nascido mulheres, que tivessem uma sexualidade muito aflorada, porque simplesmente, poxa, né, gostavam de transar e tinham relações sexuais fora do casamento, engravidavam fora do casamento, mulheres que traíam seus maridos, né? Todos esses estereótipos, eles continuam e eles sobrecarregam o direito e são reproduzidos pelo direito em toda forma, em todo caso que o direito vai operar em relação às mulheres, seja nas mulheres vitimizadas, seja nas mulheres que são criminalizadas. Esses estereótipos todos estão operando o tempo todo na maneira como o direito vai incidir sobre essas mulheres, né? Então, uma mulher que comete um crime, ela precisa ter, digamos, uma ficha moral absolutamente impecável para que o direito não seja muito mais violento contra ela. A mulher que é vítima de violência, da mesma maneira, precisa ter uma ficha moral absolutamente impecável para que ela seja considerada uma vítima legítima para o direito, né? Por quê? Porque se essa mulher teve muitos parceiros sexuais na vida dela, isso vai contar na hora do julgamento de um eventual estupro que tenha sido praticado contra ela, né? Então, são todas essas questões, assim, que o direito não consegue se livrar. E o direito não consegue se livrar justamente porque o direito está intrinsecamente permeado pelo patriarcado, da mesma forma que ele está permeado pelo capitalismo. Justamente porque não existe... O direito é incapaz de se livrar do patriarcado. Então, tem algo que eu gostaria de deixar absolutamente claro, assim, é isso. Não é possível você pensar o direito fora do capitalismo, fora do patriarcado, e mais do que isso, não é possível você pensar o direito operando de maneira a não reproduzir o capitalismo ou o patriarcado, né? De modo que ele é, digamos, a nossa última hipótese de solução para os problemas de gênero, para as questões de gênero. Bom, eu acho que é isso. Tenho uma hora de fala e quero abrir para perguntas que eu vi ao longo da aula, pipocando aqui janelinhas que eu não pude ler, mas que acho que seria interessante se a gente partisse para o debate. Bom, muito obrigado por esse monte de coisa nova que estamos aprendendo, né? É muito interessante fortalecer essa ideia de que o direito está a serviço do capital. Bom, eu colho questões aqui, e eu tenho uma da Carla Ramalho, ela teve que sair e deixou aqui para mim. Ela coloca a seguinte questão: gostaria que a Juni falasse um pouco da lei de alienação parental
e como ela violenta as mulheres, né? Aí, outras pessoas que queiram fazer questão, escrevam aqui, aqui no chat, que depois eu repasso. Então, nesse momento, nós temos essa questão, que foi colocada por Carla Ramalha. Quer que eu repita? Não, olha, eu confesso que a lei de alienação parental... Eu sou advogada criminalista, né? E a gente tende a não adentrar muito nos temas que não são da nossa área, e a lei de alienação parental, ela diz muito mais respeito a direito de família, enfim. Mas são questões que a gente pode e deve discutir, né? Porque a lei de alienação parental, eu não sei o histórico da lei, não saberia dizer de que maneira que surgiu a discussão sobre a necessidade dessa lei, porque, de novo, né, é uma lei que diz respeito a questões de direito de família, não de direito criminal. Então, não posso dizer a intenção do legislador, mas a lei de alienação parental é uma lei que é um bom exemplo de uma lei que se diz supostamente neutra, né? Ela é supostamente neutra na medida em que a alienação parental é algo que pode ser praticado tanto por homens quanto por mulheres em relação aos seus companheiros, né? Sobre os filhos e em relação aos companheiros. E me parece que é um bom exemplo para a gente mostrar como não basta, né, o direito, essa suposta neutralidade do direito, porque o direito ele é instrumentalizado de acordo com os interesses do patriarcado, como ele faz de acordo com os interesses do capital, né? Então, é muito fácil para instrumentalizar essa lei e aliar discursos sobre o caráter da mulher, sobre a capacidade dela enquanto mãe, ou quanto ela é uma boa mãe ou não é uma boa mãe, e aliar a isso essa questão da alienação parental, né, no sentido de que é muito fácil você instrumentalizar isso para dizer, olha, na verdade, ela está dizendo tudo isso sobre mim enquanto pai, mas ela que é uma mãe ruim, e daí você judicializa isso, né? Você mostrando que, você mostrando para o judiciário, né, uma narrativa que está sendo construída em relação àquela mãe, uma narrativa que não necessariamente corresponde à verdade. Então, ela é problemática, sim, no sentido de que, sim, ela pode ser instrumentalizada para retirar a custódia, né, a guarda dos filhos de uma mãe, enfim. Mas, em tese, é uma lei que deveria ser aplicada de maneira neutra, né, em relação aos homens e às mulheres, e que ela não pudesse ser instrumentalizada com esses discursos todos sobre os papéis que são definidos socialmente para as mulheres. Muito bem. Apareceu mais uma questão, de Ana Beatriz Jaimovich. Ela pergunta, gostaria... Na verdade, ela coloca como uma afirmação. Gostaria que Juni pudesse falar sobre a legítima defesa da honra, que só foi considerada inconstitucional em 2021. Questiono sobre como essa mudança de entendimento foi tão tardia. Se pode explicar como era dada sua aplicação e se na prática essa mudança formal teve algum impacto real. Essa é uma mudança que, de fato, teve um impacto real, assim. A legítima defesa da honra, para, né, contextualizar, é uma tese jurídica usada na defesa de homens que matavam suas companheiras. Majoritariamente, a gente tem, claro, alguns
exemplos pontuais da tese da legítima defesa da honra sendo usada como defesa em casos de mulheres que mataram seus homens, mas ela era uma tese majoritariamente usada na defesa de homens que matavam suas esposas. A ideia da tese é mostrar que, de alguma maneira, o comportamento daquela vítima maculava a honra daquele homem. Então, não é necessariamente um comportamento adúltero, tá? Não necessariamente significava que a mulher estava traindo o homem, mas um comportamento que, em alguma medida, maculava a honra daquele homem, a tal ponto que a honra dele justificaria, né, essa reação violenta dele em relação à mulher. Então, digamos, uma mulher que usasse uma roupa provocativa, uma mulher que talvez, não sei, sugerisse uma prática sexual um pouco fora do comum ou algo do gênero. Não necessariamente aquela mulher estava praticando adultério, né? Não necessariamente era a legítima defesa da honra não era necessariamente uma questão em relação à traição da mulher, enfim, embora majoritariamente fosse. Então, o que acontece é que, né, existia essa tese. Quando eu falo tese, não é algo legislado, tá? Quando eu falo em tese de defesa, não é uma tese jurídica, não é algo que tivesse nos livros, era, digamos, um hábito dos advogados de defesa chamar de legítima defesa da honra quando o homem matava a sua companheira em função de algum comportamento dela que tivesse atingido a honra dele enquanto homem, enquanto, enfim, né, homem casado, homem bem visto na sociedade, o que fosse. Então, não é como se fosse algo, sei lá, uma jurisprudência, uma legislação, nem nada do gênero. Mas era muito comum, e foi muito comum, particularmente até, assim, final da década de 80 e início da década de 90. A partir desse ponto, e muito em função de alguns julgamentos de grande notoriedade no Brasil, essa tese passou a ser bastante questionada, bastante criticada, justamente porque é uma tese que é um argumento, digamos assim, de defesa, que faz com que você sobreponha a honra à vida humana, né? Como assim, né? A honra é um bem jurídico tão valioso a ponto de servir de justificativa para a violação ao bem jurídico vida, né? A morte daquela mulher. Então, passou a ser bastante questionado e isso culmina justamente, né, nesse entendimento de que legítima defesa da honra não é uma tese ou um argumento de defesa válido no tribunal do júri, né, que me parece claro aqui, né, legítima defesa da honra era uma tese de defesa que só aparecia no tribunal do júri, porque tribunal do júri é onde são julgados os crimes eu quase falei uma coisa errada. No tribunal do júri é onde são julgados os crimes contra a vida, né? Então, portanto, homicídio, feminicídio, infanticídio, enfim, e aborto. E a legítima defesa da honra era apenas em relação a crimes contra a vida. Não é uma tese que aparece com frequência em outros casos. Mas isso culmina nesse entendimento de que a legítima defesa da honra não é uma tese válida, justamente porque você tem, né, uma desproporcionalidade entre os bens jurídicos que estão sendo ponderados aí, né? Por um lado, a honra do agressor, por outro lado, a vida da vítima.
E é interessante porque, embora a tese seja proibida hoje em dia no tribunal do júri, ela ainda é uma tese que aparece camuflada às vezes, né, em algumas defesas. Digo camuflada na medida em que o advogado de defesa pode até não dizer que o cliente dele estava agindo em legítima defesa da honra, ele pode até não usar essas palavras, mas de tal forma aquela vítima é vilanizada na narrativa que é construída no júri, que acaba soando como se ele estivesse usando a tese da legítima defesa da honra. Uma coisa que é interessante é que essa proibição gerou uma discussão muito grande, que é o fato de que no júri a tua defesa não é técnica, porque quem vai te julgar são os jurados, né? Quem vai julgar aquela pessoa que está sendo processada, que está sendo acusada, é um corpo de jurados leigo, né? Um corpo de jurados que está ali para não pensar em questões técnicas do direito, mas para que você tenha, né, uma chance de ser assim acolhido com certa compaixão pelos teus pares, pela sociedade, você enquanto pessoa acusada de determinado crime. E a grande discussão em relação à proibição da tese da legítima defesa da honra é que no júri toda defesa é válida. Qualquer argumento é válido no júri. E o argumento válido no júri, para ser um argumento vencedor, ele é um argumento que precisa refletir, digamos, moralmente e afetivamente e culturalmente os valores daqueles jurados. Então, é uma coisa curiosa, porque de que adianta você proibir a tese da legítima defesa da honra se os jurados ainda acreditam na possibilidade disso, né? Se as pessoas ainda se sentem, de alguma forma, legitimadas a violentar a vida de alguém em função da própria honra, né? Então, é uma proibição que é ótima no sentido de que você evita que as mulheres que foram vítimas de tentativas de homicídio, de feminicídio ou de homicídios e feminicídios consumados, você evita que elas tenham a sua intimidade violada no processo de julgamento daquela pessoa que praticou essa violência contra elas. Mas, por outro lado, né, isso não vai evitar que essas mulheres continuem sendo mortas em defesa da honra, né? Porque, no fundo, é isso que acontece. No fundo, a tese apenas reflete algo que é estruturalmente intrínseco a essa sociedade, né? A razão pela qual a gente precisa de posicionamentos jurídicos e legislações e que reconheçam esses problemas é porque esses problemas existem. Se você não pode mais usar a tese da legítima defesa da honra, é porque a legítima defesa da honra é uma desculpa válida o suficiente na cabeça de muita gente, né? E como que você vai... e isso é uma questão, e é uma questão para a qual eu não tenho resposta, muito sinceramente. Como que você vai diminuir a defesa ou a capacidade de defesa de uma pessoa
em função de algo que na cabeça de muita gente é real, né? Como que você vai limitar a possibilidade de defesa de uma pessoa do tribunal do júri, que é para ser a forma mais justa e paritária e igualitária de você julgar alguém? Como que você vai limitar a possibilidade de defesa dessa pessoa em função de de um argumento que na cabeça de muita gente ainda é legítimo hoje, né? Então não basta apenas você proibir o argumento da legítima defesa da honra. O trabalho é anterior a isso. O trabalho é como que a gente consegue transformar essa sociedade a ponto de fazer homens compreenderem que a honra deles não é mais valiosa do que a vida das próprias companheiras. É essa que é a questão, né? Porque enquanto isso não for resolvido, o que você está fazendo não é promovendo um direito para as mulheres, na verdade, você está restringindo um direito de defesa. E isso é uma discussão muito, muito complexa. Mas, enfim, para terminar a resposta, essa é uma proibição que teve bons resultados na medida em que, de fato, a tese não é mais utilizada, embora a gente veja ela maquiada de outras maneiras, ela tem aparecido cada vez menos, mas ela tem aparecido cada vez menos não porque foi proibida, mas porque cada vez mais a sociedade entende que não existe como você equiparar a honra do agressor à vida da vítima, né? Independente do comportamento da vítima. Muito bem. Advogada Juni, surgiram mais perguntas, né? Interessantes. A senhora prefere que eu fale todas de uma vez ou posso fazer nesse modelo uma a uma? Se você achar que tem perguntas que têm assuntos semelhantes a serem discutidos, pode até juntar. Senão, acho que é melhor até uma a uma, porque, bom, não sei também. Em relação à hora. O nosso tempo nós estamos com muito tempo. Aí, se o seu tempo também está bom, acho que uma a uma é mais aproveitável. Porque né? Pode ser? Pode. Eu vou sair de cena, mas eu estou ouvindo, tá? Eu só vou pegar um negócio que está aqui atrás. Okay. Pode falar. Bom, na sequência, a Júlia Namen, ela colocou o seguinte: gostaria de perguntar para a Juni como fica a questão dos presídios femininos e a autodeclaração de gênero, mais especificamente em relação a homens que praticaram crime de violência contra mulheres, mas se autodeclaram mulheres e são presos em alas exclusivamente para mulheres. Pelo que eu entendi, a questão é como fica a situação de mulheres trans que teriam praticado crimes violentos contra mulheres e que são colocadas em presídios femininos, é isso? Como fica a questão das mulheres, não das mulheres trans. Eu vou repetir. Gostaria de perguntar para a Juni como fica a questão dos presídios femininos e a autodeclaração de gênero, mais especificamente em relação a homens que praticaram crime de violência contra mulheres, homens que praticaram violência contra as mulheres, mas se autodeclaram mulheres e são presos, isto é, quando vão ser encarcerados, vão para alas exclusivamente para mulheres. Mas são homens, são mulheres trans? É isso que eu não estou entendendo, porque não existe uma autodeclaração. A pessoa, se é uma mulher trans, ela vai para um presídio feminino. Só que é óbvio que se for uma mulher trans que praticou crime contra mulheres, ela deve ficar segregada dessas mulheres. Ela não vai ser colocada na mesma cela com outras mulheres. Mas vou pedir para a Júlia. Um momento só.
A Terezinha, como ela está sem voz, ela pediu para sinalizar que a Júlia fale ela diretamente. A Júlia ela é do grupo de pesquisa de mulheres, uma feminista companheira nossa, está sempre acompanhando o Negrem. Então, Júlia, faça diretamente a pergunta para... Olá, Juni, boa noite a todos. Agradeço a excelente palestra. A minha pergunta é em relação à autodeclaração de gênero. E como que isso se dá na medida que uma pessoa que nasceu do sexo masculino e se autodeclara mulher pratica crime contra as mulheres, como que isso se dá? Qual é a consequência para as mulheres em cárcere, né? Como que isso procede a partir do direito? Olha, Porque a autodeclaração parte da declaração da pessoa. Eu te pergunto isso, vou exemplificar, né? Vamos trazer para algo prático, né? Tem, acho que poucas semanas, uma notícia de um homem que teve uma creche e que foi acusado de crime, inclusive de pedofilia, né, de abuso de crianças, e se autodeclarou mulher. Como que o direito responde a essas questões? Porque agora eu até coloquei, né, num outro contexto. Primeiro eu tinha falado da relação da violência contra as mulheres, né? Porque como que fica isso? Isso é identificado como violência masculina, mesmo que a pessoa tenha se autodeclarado, né, mulher, mas que ela nasceu do sexo biológico, ela se declarou, né, ela se identificou como mulher. Isso tanto em relação à questão da violência contra as mulheres, mas também no caso disso ser utilizado para realmente, né, poder mudar a identidade, porque, veja, a identidade nos acordos, né, a partir do momento que isso é prescrito pela política nacional, a pessoa pode se autodeclarar a qualquer momento que ela se identifica como mulher. Eu gostaria de saber como que o direito vai lidar com isso, como que o direito lida com isso atualmente e como que o direito vai responder a isso, se nós temos respostas que, de fato, protejam as mulheres e as crianças dessa circunstância, né, da vida cotidiana, como eu dei um exemplo que já aconteceu, inclusive. Eu não estou ciente dessa notícia, não sei os detalhes, não sei se se trata de um homem que, enfim, se declarou mulher após o fato, se era uma pessoa transgênero que já tinha transicionado há anos, não sei de detalhe nenhum. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: tem algumas coisas aí que são meio específicas em relação a essas circunstâncias, esses detalhes que você deu. Primeiro, que nem todos. A administração dos presídios no Brasil é uma administração estadual, tá? Então, embora você tenha regras federais sobre a maneira como os presídios devem ser administrados, a administração e normativas internas e questões mais específicas acabam vindo são parte da administração estadual, né? Legislação estadual, enfim. De modo que a regra em relação a
ao acolhimento de pessoas trans em presídios no Brasil varia muito de estado para estado. Em alguns lugares você tem celas especiais dentro dos presídios correspondentes ao sexo biológico das pessoas. Em outros lugares você vai ter a pessoa trans nos presídios de acordo com o gênero que a pessoa se identifica. Portanto, você tem circunstâncias muito distintas. Você tem pessoas que se identificam como homens em celas especiais de presídios masculinos, o contrário, pessoas que se identificam como mulheres, né, pessoas nascidas homens, biologicamente homens, como você disse, né, nascidas e identificadas no nascimento como homens, mas que se identificam como mulheres em celas especiais de presídios masculinos, mas você tem, por outro lado, também algumas hipóteses em que essas mulheres trans estão em presídios femininos. Não é a regra no Brasil, tá? Você tem situações diferentes, em presídios diferentes, em estados diferentes. Então, isso é uma questão a ser considerada. A segunda questão é que criminosos sexuais também não são criminosos que ficam junto com outros, né, criminosos comuns, assim a gente chama. Eles também têm, e isso é mais comum, isso é praticamente a regra nos presídios brasileiros, criminosos sexuais ficam separados dos criminosos, enfim, que não praticaram crimes sexuais. Então, isso é uma segunda questão. A terceira questão é o seguinte, você está me perguntando algo muito específico, com base em uma notícia que eu não tenho detalhes, assim, mas não é comum numericamente e, portanto, eu não saberia te dizer, em função disso, qual que é o tratamento jurídico mais comum em relação a isso, mas não é uma situação comum que uma mulher trans pratique violência sexual contra outras mulheres. Então, não tenho como te dizer, tipo, é isso que acontece, porque é uma circunstância tão numericamente pequena que eu não sei, assim, até estatisticamente, o quanto isso seria, o quanto isso enfim, estatisticamente relevante, entendeu? Para te dizer qual seria a resposta mais comum para esse caso em específico. Mas me parece que isso também vai depender muito da especificidade do caso. Se é uma pessoa que transicionou há muitos anos, que é uma pessoa sabidamente transgênero, acho que a solução seria uma, mas se é, de fato, um homem que está tentando se aproveitar dessa circunstância, né, e dessa possibilidade para talvez não ficar num presídio masculino, ficar num presídio feminino, isso também é outra questão, entendeu? Então, não sei se é uma resposta tão fácil assim de ser dada. Deixa eu colocar essa réplica. Terezinha pediu para que eu colocasse uma réplica, né? Ok? Dando continuidade à questão da Júlia. Tá? Eu vou ler aqui. A literatura tem mostrado que não é numericamente pequena, não. Podemos conversar depois, Júnior, mas ao contrário, tem acontecido com frequência e as pesquisas têm mostrado, mas não aparecem. Quer dizer, essa autodeclaração, enfim. Lê o final. Aqui, ela acrescentou mais. Nós estamos sendo ameaçadas para não dar publicidade à questão. Conversamos depois. Juni, eu gostaria... Ela está... Esses são dados que eu desconheço, assim, mas me parece, por uma questão de lógica, né?
estatisticamente, numericamente, a população transexual é uma população muito pequena. A população transexual, especificamente feminina, que pratica crimes sexuais contra mulheres, deve ser ainda menor, entendeu? Então, por uma questão meramente numérica, assim, eu acho que não tem uma relevância tão grande. Não, desculpa interromper, mas a Terezinha disse que vai, como ela está impossibilitada de falar, ela vai conversar com você depois. Claro. Okay? Tá? Porque há outros dados, então depois ela coloca essa questão. Eu vou prosseguir aqui. Ela, inclusive, está colocando aqui, ela acrescenta. Conversamos depois, temos números e pesquisa para te mostrar, mas não vou prosseguir para não dar sequência, tá ok? Tá. Bom, Júlia colocou, depois nós temos mais duas perguntas, né? Duas questões. Uma delas Obrigada, Júnior. Imagina, Júlia, eu sinto muito que eu não posso te dar uma resposta mais específica, mas realmente é uma... Você colocou um caso, assim, bem cheio de especificidades, assim. O que eu acho que é importante é isso, entender que a legislação, a administração dos presídios é estadual, a forma como essas pessoas trans vão ser alocadas dentro do sistema prisional vai variar de presídio para presídio e, de todo modo, criminosos sexuais precisam ficar separados dos criminosos comuns, né, nos presídios. Bom, temos aqui uma questão da Damares, que é, Juni, você abordou a questão dos estereótipos femininos que trabalham contra a mulher. De que forma esses estereótipos prejudicam a mulher juridicamente? Aí ela coloca, por exemplo, no exemplo citado das mulheres presas por tráfico e outros exemplos. Quer que eu repita? Quem que fez essa pergunta? Perdão. Damares, né? Damares. Tá, deixa só. Quando eu falo nos estereótipos femininos, eles são estereótipos que são muito interessantes. Desculpa, ela está corrigindo aqui a pronúncia. É Damares. Ah, perdão, Damares. Eu também ia querer corrigir. Entendo. Bom, ó. Eu perdi o que eu ia... Posso recolocar a questão? Perdão, é que eu não estava lembrando de onde eu tinha planejado começar a responder. Aqui. É o seguinte, os estereótipos femininos, eles têm uma questão muito interessante por trás da construção deles, que é a seguinte. Eles são, em sua maioria, os estereótipos que ainda são preservados hoje, são estereótipos modernos no sentido histórico do termo, né, construídos na modernidade, portanto, estereótipos que são construídos paralelamente, digamos assim, ao início e à criação do capitalismo, e eles dizem respeito a características que seriam intrinsecamente e essencialmente femininas, mas que, na verdade, só serviriam para a manutenção da família burguesa e dessa moral sexual que é necessária para o capitalismo, certo? Então, você tem estereótipos que são históricos e que eles surgem com base em discursos pseudocientíficos que diziam que a mulher é, por essência, dócil, por essência, ela tem uma natureza mais subordinada, que a mulher é naturalmente mais cuidadosa, que a mulher é naturalmente mais maternal, mais afetuosa, mais romântica, etc. Então, você tem todos esses estereótipos desse tipo de mulher. Por outro lado, você tem também os outros estereótipos de que a mulher é naturalmente traiçoeira, né? Que a mulher ela tem uma natureza assim de
tentar enganar os homens e coisas do gênero. Todos esses estereótipos, eles são fundados em pesquisas pseudocientíficas que foram realizadas ao longo dos últimos 3 séculos e que, na verdade, né, de científica essas pesquisas não tinham muita coisa, e elas só naturalizavam características femininas de acordo com os interesses para a manutenção da família burguesa, para a manutenção dessa moral sexual que é necessária para o capitalismo. E esses estereótipos, eles permanecem até hoje. E veja que são estereótipos que são muito divergentes, né? Por um lado, você tem a mulher boa, dócil, mãe de família, boa filha, etc. Por outro lado, você tem a mulher que é perversa, que é ardilosa, né? A mulher que vai acabar com a sua vida, né? A mulher má. Então, você tem a figura, né? Quase mística, assim, da mulher que é bruxa por um lado e da mulher que é um anjo por outro lado. Eles são mitos que são muito contraditórios, né? Estereótipos que são muito contraditórios. E que a gente vê sobrevivendo até hoje sem qualquer embasamento científico. E eles são usados tanto para beneficiar ou para prejudicar a mulher, não de acordo com os interesses daquela mulher ou com os interesses do julgador, mas de acordo com os interesses do próprio patriarcado e do próprio capitalismo, né, para a manutenção dessas estruturas. Então, a mulher, para ser... quando ela está sendo julgada, né, e pensando aqui a mulher... que pratica tráfico de drogas especificamente, o que vai acontecer é que a escolha desses estereótipos sobre essa mulher vão se dar não em relação a aquilo que o julgador acredita ou o que seja, mas aquilo que é interessante para a manutenção do capitalismo. Então, digamos, essa é uma mulher que se está presa por tráfico de drogas, ela provavelmente é pobre, ela provavelmente, né, tem baixa escolaridade, ela provavelmente tem mais de um filho, é possível que esses filhos tenham sido com homens diferentes. Então, todos esses estereótipos vão se aliar a outros estereótipos em relação à realidade material dessa mulher para julgar essa mulher. Então, nunca vai ser uma coisa do tipo, coitadinha, ela estava só tentando ajudar o marido, né, a traficar drogas. Nunca vai ser uma coisa do tipo, poxa, pecado, ela era tão vulnerabilizada, ela era tão oprimida dentro de casa que o marido fez ela entrar para o tráfico de drogas. Não, sempre vai ser uma coisa do tipo, essa mulher era, na verdade, a pessoa que estava por trás da operação, ou então, ela sabia onde esconder a droga porque ela é naturalmente ardilosa, então foi ela que escolheu o lugar onde a droga estava sendo escondida dentro de casa, ou ainda, não sei, essa mulher não merece um julgamento mais leniente, não merece, né, a nossa simpatia porque ela já estava no seu 5º marido e um filho com cada marido e não cuidava direito das crianças e passava o dia traficando drogas ao invés de cuidar das crianças. E daí ela já não vira mais nem traficante, né? Porque ela é traficante e usuária. Então vejam como não é sobre a mulher, é sobre como você vai manter essa estrutura do patriarcado e do capitalismo, né? Quais são os argumentos que você vai meter ali no meio para forjar, digamos assim, uma imagem sobre aquela mulher que faça com que seja conveniente
condenar ela, no fim das contas, né? Porque o direito é esse instrumento de manutenção do capitalismo e de manutenção do patriarcado. E, portanto, precisa, né, dar essas respostas e manter essas pessoas inconvenientes para a sociedade presas. Não sei se respondi tudo que interessava assim, na pergunta, mas... Temos mais. Agora, até aqui a última, de Adriana Macedo, quando ela coloca qual o caminho a seguir, considerando o direito, levando em conta a questão da sua apresentação de que não há como superar o patriarcado com esse instrumento. Ou melhor, faltou um ponto de interrogação. Qual o caminho a seguir, considerando o direito, levando em conta a questão da sua apresentação de que não há como superar o patriarcado com esse instrumento? Resumindo. É isso. Essa é a grande questão, né? É um pouco o famoso o que fazer. E é claro que eu não sou hipócrita ou cética ou até mesmo assim sádica o suficiente para dizer esqueçam o direito, o caminho é a revolução, porque sem revolução a gente não vai ter emancipação feminina. Eu acho que o direito existe, ele está aí para ser usado, para ser, de certa maneira, instrumentalizado em nosso favor, quando for possível, quando for necessário. O que eu quero é que as pessoas entendam que o direito não é a ferramenta de transformação. Ele é, no máximo, uma ferramenta para você dar conta de casos específicos e imediatos, né? Não é porque eu não acredito no direito que eu vou deixar de usar leis que estão aí, que podem ser benéficas para as mulheres, como Maria da Penha, enfim, feminicídio, né? Não estou aqui argumentando que a gente deve simplesmente esquecer o direito, não é sobre isso, mas entender que o direito não é esse instrumento de transformação. E a partir do momento que você entende que o direito não é esse instrumento de transformação, isso é fundamental, porque você deixa de colocar na mão do direito a resposta ou a solução para todos os problemas sociais, e você passa a pensar em soluções que são muito mais práticas, efetivamente, né? Soluções que passam por políticas públicas de educação, né? Não estou falando nem só de educação de gênero nas escolas, educação sexual para as crianças, educação sexual que eu digo, né? De entender assim, as desigualdades materiais que existem na sociedade, como as pessoas podem se relacionar umas com as outras de maneira mais igualitária, mas também políticas de trabalho, por exemplo, de maior inserção das mulheres, ou políticas que viabilizem a inserção de mulheres que são mães no mercado de trabalho, e como essas mulheres vão deixar essas crianças quando elas estiverem trabalhando, né, ou subsídio, ou aumento de licença maternidade, inclusive de licença paternidade, né, para que os pais possam participar da criação dos filhos. Você pensar em políticas de transporte para viabilizar que essas mulheres possam, né, de repente, sair de uma situação de violência com maior facilidade. Você pensar em políticas de habitação, você pensar em políticas públicas em relação, inclusive, às mulheres que são vítimas de violência. Quer dizer, aquela mulher que é vítima de violência doméstica, por exemplo, que tem vários filhos e que a vida inteira foi dona de casa, como que ela vai fazer para sair dessa situação de violência? Se não tiver nenhuma política pública de auxílio, de assistência para essa mulher, né? Se a nossa resposta for só, precisamos de pena para o agressor, a gente está dando conta de uma situação muito específica ali, quando muito, né? Agora, a gente precisa pensar, tudo bem, a gente tem o agressor, dele a gente cuida depois, mas e essa mulher? Como que a gente tira ela dessa situação de violência? Não é só sobre
nossa, né, fazer propaganda dos números do Disque Violência Doméstica, não sei o quê. Não é apenas sobre isso. É sobre você dar condições materiais para essa mulher sair dessa situação de violência e ter condições de se sustentar e de sustentar a própria família. Então, você precisa pensar em política de creche para essas crianças, de escola integral para essas crianças, para essa mulher poder trabalhar fora de casa, né? Você precisa pensar em políticas de acolhimento dessa mulher, de habitação para essa mulher que está saindo da casa que provavelmente está no nome do agressor. Então, ela precisa de um acolhimento, de repente, de casas de acolhimento coletivas que sejam transicionais até o momento que ela tenha condições de ter uma casa própria, uma casa, ou alugar, né, uma casa no nome dela. Então, tudo isso tem que ser pensado também, né? Não, a pena não basta, né? Você ter aquela lei, ótimo, que bom, temos a Lei Maria da Penha dali, e que ela seja usada quando precise. Mas, para além disso, vamos pensar em outras coisas. Então, quando eu digo para desconfiar do direito, para a gente entender que o direito não é esse instrumento de transformação, é isso. É pensar de que outras formas, que outras políticas são possíveis para a gente não apenas promover uma emancipação mais efetiva dessas mulheres que são vítimas de violência, mas também para a gente evitar que novas violências ocorram, né? Porque pelo direito a gente sabe que não adianta muita coisa. Muito bem, nós temos uma pessoa especial aqui, que faz parte do Negrem, ela fica quietinha ali, mas ela levantou a mão, que é a Sulamita Bezerra. Ela gostaria de fazer uma pergunta, ela não escreveu aqui. Mande lá, Sulamita. Parabéns pela sua conferência hoje, mas eu queria levantar uma questão que Marx levanta, né? Assim como o feudalismo foi superado pelo capitalismo, né? O capitalismo não é a organização final da humanidade, né? Assim, eu queria que você me falasse a partir dessa tese, né? De que o capitalismo não e o patriarcalismo, em consequência, né? Não vai durar para todo sempre, né? Que vai haver a superação do capitalismo, é essa certeza que Karl Marx coloca em sua obra, né? Quando você diz que o direito não pode oferecer elementos para a emancipação geral da sociedade, fica assim, mas que traços tem no direito que pode sinalizar caminho para a superação do patriarcalismo e a dominação capitalista no mundo? O curso de Direito não tem um projeto de formação profissional visando a superação desse sistema, né? Tão cruel, particularmente com as mulheres, né? E crianças e jovens, né? Violência muito grande, né? Falta de oportunidades no mercado de trabalho, uma trajetória histórica de ocupação das mulheres sempre dentro do lar, né? E a dificuldade que ela tem de avançar nos espaços públicos que são majoritariamente femininos. Masculinos, desculpa. O direito é uma profissão majoritariamente masculina. Eu acho que você dá referenciais sobre esse perfil da sua profissão. Mas eu, no serviço social, nós somos 99% de mulheres, né, Ivan? Inclusive dando como professoras, né, a quantidade de homens trabalhando nas escolas de serviço social é muito feminina, é 99% feminina a partir da última pesquisa que o nosso Conselho Federal de Serviço Social, junto com a nossa Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, né, a gente, no serviço social, construiu um projeto ético-político com vistas à superação desse patriarcalismo que você muito bem caracterizou, esse sistema capitalista.
queria que você me dissesse, no direito, existe alguns sinais, né, que nos dê esperança de avançar na superação desse sistema? Não, um momentinho. Desculpa, Juni. É só para avisar que restam poucos minutos. Então, essa sua fala já encerra a nossa palestra de hoje, tá? Mas depois a gente faz o encerramento total. Então, a questão de Sulamita coroa aqui o nosso programa. Continue, Perfeito. por favor. Olha, percam a esperança no direito, porque o direito não é que o direito é conservador, é que o direito, como a gente o conhece, foi forjado no capitalismo para o capitalismo. Então, não existe pensar transformação a partir do direito, né? Transformação que eu digo em termos estruturais. Você não vai superar o capitalismo pelo direito, né? Você não vai superar o patriarcado pelo direito. E o capitalismo e o patriarcado, e aí já é um pouco o meu posicionamento, não é a minha, não sei se é uma opinião universal, mas o meu posicionamento é de que você não pode pensar capitalismo sem patriarcado, porque a formação do capitalismo foi dependeu muito da exploração e da opressão das mulheres. Então, eu não acho que você pode pensar capitalismo sem pensar patriarcado. E da mesma maneira, o capitalismo forja o patriarcado nos moldes como a gente conhece hoje, porque não é dizer que antes do capitalismo não existia patriarcado, né? Ou não existia alguma forma de opressão e de exploração das mulheres. A história está cheia de exemplos, né? E por conta disso, né? Porque são duas estruturas coincidentes, digamos assim, sobre a sociedade, que estão tão imbricadas, que são tão quase simbióticas assim. Eu não acho que é possível superar o patriarcado dentro do capitalismo, certo? Da mesma forma que eu não acho que é possível a gente simplesmente superar o capitalismo e não superar o patriarcado. Isso também não significa dizer que eu acho que a superação do capitalismo é uma necessária superação do patriarcado ou da opressão e da exploração das mulheres, né? A gente não tem como prever o que virá depois do capitalismo. E, portanto, a gente também não tem como prever que vai ser algo que necessariamente vai implicar a emancipação feminina. Porque a gente tem exemplos, né, justamente da opressão e da exploração das mulheres fora do capitalismo. Então, cuidar, né, que esse processo de transformação estrutural da sociedade que há de vir, se não para a gente, para os nossos filhos, netos, netas, bisnetos e bisnetas, enfim, né, cuidar para que a luta perceba isso, né? Que o processo de transformação perceba isso, que não é possível você pensar na superação do patriarcado sem a superação do capitalismo, e que não é possível você pensar, ou que não deveria ser possível você planejar uma superação do capitalismo sem pensar também na superação do patriarcado. Porque a minha concepção, pelo menos, né, enquanto ser assim que almeja uma sociedade diferente, é de emancipação humana total, né? Emancipação humana de homens e de mulheres, né? A liberação do ser humano. E você não pode achar, né, que enfim, você não pode. Eu quero não crer que a superação do capitalismo vai implicar na não emancipação de metade da população humana, né? Eu quero crer que isso, enfim, essa é uma transformação que vai vir aliando aí a superação do capitalismo e do patriarcado, mas são coisas que a gente não pode garantir. E enquanto a gente está
nessa situação, eu acho que o que a gente pode dizer é desconfiem do direito. Isso é a única coisa. Não existe processo revolucionário nenhum que passe pelo direito, né? Isso que eu acho que é importante a gente ter sempre em mente. E lembrar disso é algo que nos faz pensar na luta de uma maneira muito mais efetiva, né? Nessas pequenas transformações do cotidiano que a gente pode pensar, que a gente pode ter em termos de políticas que a gente pode ter à nossa disposição, eventualmente, né? Muito bem. Advogada June Cirino dos Santos, nós tivemos aqui uma série de expressões elogiando a palestra, o seu trabalho. Infelizmente, a nossa coordenadora, a nossa feminista Terezinha, ela está afônica, ela não só coordena o Negrem, como coordena também grupo de mulheres e pesquisas de gênero. Ela não poder fazer esse fechamento é uma perda para nós, mas o Negrem, buscando ser coerente, eu sou o vice-coordenador do Negrem, Ivan Ducati, para quem não me conhece e para quem chegou mais tarde, buscando ser coerente com o nosso eixo, né, que é trabalho, sexo, gênero, raça e etnia, acreditamos ter atingido o nosso objetivo hoje na discussão sobre a questão sexo-gênero. E nós agradecemos demais a sua participação, foi honrosa para a gente, numa sexta-feira, né? E estamos muito contentes. E para quem gostaria de rever a palestra, basta, daqui a umas 48 horas mais ou menos, ela estará disponível no canal do YouTube, né? Basta colocar o seu nome e o Negrem, que você acha fácil no YouTube. E é isso, ficamos à disposição também para continuarmos esse diálogo que não é... Até 2024. Até 2025. 2025. Até 2025. O debate dela junto. Espera um pouquinho, tem uma questãozinha. Sim, ficou. Ela me explicou aqui. Bom, para as demais pessoas que estiveram aqui nos acompanhando, nós teremos ainda mais debates, né? Até no final, no dia 19 de novembro, nós teremos o Novembro Negro. E em relação à senhora, esperamos em 2025 para continuarmos essa conversa maravilhosa. Então, nós aqui do Negrem, nós nos despedimos e espero que tenha sido bom para todo mundo. Então, uma boa noite, um belo final de semana, apesar das chuvas que vêm, das chuvas que existem, mas estamos aí. Muito obrigado porque colaborou e enriqueceu o nosso núcleo, que precisa ter esse diálogo com essa militância em todas as esferas e categorias. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, nossa, a presença de vocês até tão tarde de uma sexta-feira, enfim, obrigada. E estou à disposição, se quiserem também continuar papeando depois, só me procurar. A única rede social que eu tenho é o Instagram, não tenho Twitter e Blue Sky e coisas do gênero, mas me procurem lá que eu costumo responder todo mundo, se tiverem dúvidas, quiserem conversar sobre mais alguma coisa, estou à disposição de todo mundo, tá bom? E à disposição do Negrem sempre. Muito obrigada pelo convite, Ivan. Manda um abraço para a Terezinha, diga para ela que não esqueci do almoço que estamos nos devendo. E é isso. Obrigada, gente. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Muito obrigada, June.